Olá, eu sou a Carolina Carminati de Oliveira, faço parte do Ministério Armadura Inquebrável, né? E também sou professora do Fundamental 1, né? Sou responsável pela parte da alfabetização, uma parte muito importante ali na aprendizagem da criança. A palestra que eu vou compartilhar com vocês hoje vai ser sobre rotina, né? Rotina, existe vários temas sobre isso, mas eu vou focar aqui especificamente um pouquinho voltado aos filhos, né? Mães e pais nessa época, nesse período, né, de pandemia, onde as crianças estão passando o maior tempo em casa com os pais, estudando em casa. Então vamos lá então. Rotina é um hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanismo rotineiro. Então, a rotina, ela é para colocar tudo em ordem, né? Ela é uma programação que você sempre vai estar fazendo aquilo, né? Isso a gente sabe. Então, exemplo, eu sempre tomo café de manhã, almoço, janto, ou segunda, sexta estou trabalhando, sábado eu passo tempo com a minha família e domingo eu vou na igreja. Então, a gente sempre tem uma rotina, algo que a gente sempre faz igual, né? Repetidamente, naquele horário sempre realiza as mesmas coisas. Então, vamos lá. O relógio é a forma de medir nosso tempo. Isso todos nós já sabemos. Temos 24 horas no dia. Você tem conseguido realizar todas as atividades que gostaria? Ou você está correndo contra o tempo e até gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? Então, vamos lá. Nós já sabemos, né, que o relógio é uma forma de medir o tempo, né? Uma das ferramentas de medir o tempo. E a gente tem muitas tarefas durante a semana, mês, o ano inteiro, né? Sempre temos coisas para realizar, compromissos. Só que muitas vezes nós se encontramos como se aquele tempo não desse, não fosse, né, suficiente para realizar certas coisas. E muitas vezes entramos em desespero, não conseguimos nos organizar, não conseguimos realizar tudo, né? Então, muitas vezes se encontramos com aquela vontade que o dia tivesse mais horas, ou que o tempo parasse, ou que o tempo passasse mais rápido, mais devagar, para você dar conta de tudo que você tem para fazer. E, na verdade, não é bem assim. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer agora para você. O que tem sido a sua prioridade? A minha prioridade não é a sua prioridade. Cada pessoa tem a sua prioridade e não tem nada de errado nisso. Só que é muito importante você saber identificar qual é a sua prioridade, para onde você está caminhando. Então, vamos lá. O que você tem feito com o seu tempo? Então, ali existem algumas imagens, né, de ideias do que você pode estar fazendo com o seu tempo. Eu e você. Então, você pode estar dormindo, você pode estar tomando café da manhã, respondendo seus e-mails, você pode estar assistindo um filme na Netflix, assistindo novela, jornal, ou você pode estar trabalhando, ou você pode estar comendo, ou você pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, limpando a casa, cuidando dos filhos, trabalhando. Então, essas imagens aqui estão demonstrando, né, como que você tem, o que você tem feito, na verdade, durante o dia com o seu tempo. Agora, na verdade, o que você gostaria de estar fazendo com o seu tempo. Então, vamos lá. Ali são ideias do que você poderia estar fazendo com o seu tempo e você pode estar se identificando, né? Dormindo, trabalhando, assistindo TV, comendo ou fazendo tudo isso ao mesmo tempo, entrando em desespero. Então, agora, você tem feito muitas coisas durante o seu dia, durante a sua semana, mas o que realmente você gostaria de estar fazendo?
muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não gostaríamos de estar fazendo, que aquilo não é a nossa prioridade, não era aquilo que nós tínhamos programado ou desejado em estar fazendo. E esse é o grande problema. Então vamos lá. Aqui nesse... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, se fica bom para vocês. Existe aqui o que eu quero e o que eu faço. Nem sempre o que eu quero é o que eu faço, né? Muitas vezes queremos muitas coisas, mas fazemos ao contrário com nossas ações. Então vamos lá. Eu quero passar mais tempo com a família, mas o que eu faço é passar horas no celular. O problema não é mexer no celular. O problema é sua prioridade, o que você realmente gostaria de estar fazendo naquele momento. E você está trocando por outra coisa que você não tinha planejado ou queria realmente estar fazendo naquele momento. Você está fazendo uma troca. O que eu quero é ter um tempo para me exercitar, cuidar da minha saúde física, mas o que eu faço é dormir. O problema não é dormir. Nós precisamos dormir, recarregar as nossas energias. A questão é que, ao invés de você realizar aquilo que você tanto quer, aquela sua prioridade, você acaba trocando por dormir mais. Então, você acaba dormindo muito mais ao invés de acordar um pouquinho mais cedo ou dormir um pouquinho mais cedo para poder, no dia seguinte, né, você acordar mais cedo e se exercitar. Então, você acaba abrindo mão. O que eu quero? Cuidar de mim, mas o que eu faço é passar horas no celular. Aqui são exemplos, tá? Porque a tecnologia ela está em nossa volta e ela tem sido uma grande influência no nosso dia a dia. A gente gasta muito tempo com as redes sociais e isso acaba atrapalhando um pouquinho. A questão que não é o problema não é você mexer no celular ou olhar a rede social. A questão é você trocar aquilo que é prioridade por algo que você não gostaria de estar fazendo. Você só troca porque é mais fácil. Toda vez que eu disser sim para aquilo que não é a minha prioridade, eu vou estar cada vez mais longe de realizar aquilo que é importante para mim. Então, todas as vezes que eu me incluo nisso, que eu disser sim para aquilo que não é o que eu queria, não era o que eu queria realizar, não era a minha meta, eu vou estar longe daquilo que é a minha prioridade. Então, a minha prioridade é passar tempo com a minha família. Mas ao invés disso, eu fico no celular. Então, eu estou trocando aquilo que é importante para mim por aquilo que não é importante. Isso é muito importante ter essa compreensão. Muitas vezes a gente sabe disso, mas a gente ignora naquele momento, porque a gente sempre vai escolher aquilo que é mais fácil. Na vida, tudo tem a sua hora. Então aqui a gente já sabe disso, tem a hora de dormir, de comer, de trabalhar, de estudar, tempo com a família, tudo tem o seu tempo, tudo a sua hora. Assim como nós que somos adultos, as crianças também têm tudo a sua hora. Elas têm a hora de dormir, elas têm a hora de comer, elas não trabalham ainda, porque tem muitos que são crianças, não são adolescentes, jovens. Tem que estudar, tempo com a família, tempo de lazer, né? Então, assim, para tudo na vida precisa de hora, tem a sua hora e tem o seu tempo. Digamos assim, se para um adulto tudo tem a sua hora, para a criança também deve-se ter hora para tudo. Às vezes esquecemos, né, que um dia essa criança vai ser o adulto de amanhã e não estabelecemos regras. Eu digo como professora, né? Isso é experiência vivenciada em sala de aula. Nós temos hora para estudar, nós temos hora para brincar, hora para se comunicar, hora só de escutar, hora de ir no banheiro, hora de lanchar. Tudo tem uma hora, tudo tem o seu tempo. Tem o dia do passeio, tem o dia que a gente vai estudar mais, tem o dia que é o dia do piquenique,
Então, tudo tem a sua hora. A criança, ela precisa entender isso. É muito importante ela ter essa facilidade de entender que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Então, vamos lá. Sugestão de como organizar a sua semana. Aqui, nessa palestra, eu falo um pouquinho da rotina, de como ela é importante, não só para os adultos, mas para as crianças. As crianças, elas não têm tanta dificuldade assim em relação à rotina. Quando as crianças elas veem o adulto realizando, eles acabam tendo como exemplo aquilo e praticando. Por isso que na escola, quando eles veem um amiguinho realizando atividade ou a lição, eles se incentivam em realizar também. Então, se eles olham um colega que é organizado, que se dedica também nas aulas, eles pegam aquilo como incentivo, como exemplo, para também conseguir. A rotina é a mesma coisa. Como eles não estão na escola, eles estão só em casa, eles veem os pais como referências. Então, os pais são exemplos. Se os pais são pessoas disciplinadas, organizadas, seguem a rotina, eles automaticamente pegam aquilo como exemplo. É mais fácil deles entrarem na rotina. Então, antes de a gente entrar um pouquinho nisso, primeiro eu vou sugerir, não é regra, sugerir que você faça uma lista de prioridade. O que é prioridade para você, mãe? O que é prioridade para você, mulher? Prioridade é a sua família, é o seu trabalho. Coloque todas as suas prioridades. 2. Sempre anote e escreva numa agenda ou numa folha à parte. Então, exemplo, é importante você escrever, anotar aquilo. E também anotar o que você tem para realizar durante aquela semana. Isso a gente já sabe que é importante, parece algo tão simples, mas tão pequeno, que faz uma grande diferença na sua vida. Então, se você anota o que você vai fazer na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, isso facilita a organização da sua semana. Isso não quer dizer que tudo que você anota é que aquilo realmente vai se cumprir. Quando você não está acostumado a ter uma rotina, a seguir uma rotina, quando você anota, nem sempre você vai conseguir de primeira realizar tudo aquilo que está na agenda. Não tem problema. Aquilo, na primeira semana, pode acontecer de você não conseguir realizar nada no horário, ou conseguir uma coisa só. Mas na outra semana, pode acontecer de você conseguir realizar 3 coisas que você agendou naquele horário. Até aquilo se tornar um hábito, aonde que você sabe que 9 horas da manhã você vai tomar café, que meio-dia você vai almoçar, que terça-feira você vai ter um tempo com os seus filhos, que no sábado você vai separar um tempo com o seu esposo. Então, você acaba se habituando a essa nova forma de viver. A rotina ela vem para facilitar a sua vida. Como eu disse, assim como os adultos, as crianças também precisam de rotina para entender que tudo tem a sua hora. Tem a hora de brincar, tem a hora de estudar, tem a hora de dormir e tem a hora de comer. A partir do momento que os pais se organizam e ensinam seus filhos a se organizarem, eles vão aprender diariamente a se habituar a essa nova forma de viver. É tudo uma tentativa. Na primeira semana, talvez não consiga tanto, na segunda um pouquinho mais, na terceira semana bem mais. Quando você for ver, se passou um mês e você está conseguindo entrar naquela rotina. A rotina, ela não vem para, às vezes, para deixar tudo mecânico, né? Mas sim para você organizar a sua semana,
o que você tem para realizar e para você conseguir dar prioridade àquilo que realmente você quer. Exemplo, se você só dá prioridade ao seu trabalho. Exemplo, essa semana você só trabalha. Mas a sua prioridade, o que você realmente queria é ter um tempo com a sua família. Se você se organizar, você vai conseguir trabalhar e ter um tempo com a sua família, porque é uma questão de organização. Então, a rotina, anotar o que você vai fazer de segunda a segunda, é para facilitar a sua vida, para você conseguir realizar tudo o que você tem para realizar e conseguir passar aquele tempo, aquilo que você realmente queria estar, com a sua família, ler um livro, estudar mais, passear ou até mesmo trabalhar. Depende do que é a sua prioridade. E as crianças é a mesma coisa. Como elas estão em casa, é sempre importante elas compreender o que elas têm para fazer. O que elas têm para fazer de manhã, o que elas têm para fazer de tarde, o que elas têm para fazer de noite. Quando que elas podem descansar, quando que elas podem brincar. O que elas vão ter naquele dia de conteúdo? O que elas vão ter no outro dia de conteúdo? Elas precisam entender. Você, como adulto, se fosse colocado em uma sala de aula e começassem a explicar o conteúdo sem dizer qual é a matéria, o que vale nota, quantas aulas vai ter, qual o nome do professor, você vai se sentir super perdido. Se não tiver as informações, como que você vai saber o que você tem que fazer? A criança é a mesma coisa. Se você não explica o que ela tem para fazer, não tem como ela compreender o que ela tem para fazer. E se você explica o que ela tem para fazer e ela não realiza, é uma forma de você também depois cobrar. Você explicou, você orientou, então você pode cobrar porque ela não realizou. Agora não foi explicado para a criança, não foi direcionado para a criança o que ela deveria fazer, que hora comer, que hora brincar, que hora que ela pode estudar, qual o conteúdo, que dia da semana, quando que é para entregar o trabalho. Você não orientou ali, digamos, o seu filho. E quer cobrar porque ele não fez, é muito mais difícil. É a mesma coisa que colocar você dentro de uma sala, não explicar nada para você e ir direto para o conteúdo, vou explicar o conteúdo ali, e você não sabe o que tem para fazer, quanto que é para entregar, que matéria que é aquela, e se sentir super perdido e eu cobrar, a professora cobrar de você, por que você não entregou o trabalho? Por que você foi mal na prova? Por quê? Mas não foi explicado, não foi orientado. Então, é a mesma coisa, a criança também se sente perdida. Independente da idade, tem criança, às vezes, as pessoas pensam que por ser criança, ela não tem a capacidade de compreender aquilo. E ela tem super capacidade. Não quer dizer que ela é criança, que ela não pode entender algo. O que importa é que você explique e dê a oportunidade dela compreender aquilo ali, aquela situação. Então, a rotina é muito importante. A criança, ela precisa disso. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar 2 exemplos. Como trabalhar com os filhos. Então, ali tem o açúcar e o sal. Quando adoçamos muito, por exemplo, o café, fica muito ruim de tomar. Para ficar bom, tem que ser na medida certa. Quando colocamos sal demais, por exemplo, na carne, fica bem difícil de comer. Para ficar bom, tem que ser na medida certa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo tem que ser dosado. Não é muito, sabe? Agora vou colocar tudo na rotina, tem que seguir aquela rotina e pronto, acabou. A rotina é para ajudar, para que você possa ter mais tempo para aquilo que é importante para você. Só que assim, tem que ter uma dosagem, um equilíbrio. Então aqui está dizendo, tudo que é muito demais não é bom. Temos que saber dosar, temos que ter equilíbrio, né? Muitas vezes, o que acontece exemplo, as crianças estão na pandemia,
estão agora na quarentena, né? Passando por esse período. E estão estudando em casa, numa modalidade totalmente diferente do que elas estavam, uma cobrança excessiva, né, sobre elas. Elas tá no mesmo ambiente, elas não mudam de ambiente, então elas moram, brincam, estudam, tudo no mesmo lugar. O lazer delas é no mesmo lugar, que é na casa, onde ela mora. Então é muito difícil isso. E tem que ser dosado, né? Nem muito de mais, nem muito de menos. Então aqui eu vou dar um exemplo. Comer muito faz mal. Por isso que tem muitas crianças com problemas de obesidade. Comer pouco também faz mal. Quantas crianças doentes, com doenças, porque come pouco, né? Muito pouco. Por isso que é um equilíbrio. Tem que comer na medida certa. Estudar muito. Isso tá errado. Não tá errado. Quantas crianças já passou por mim, né? Quantas experiências que eu vivi com crianças que a cobrança era excessiva sobre aquela criança. Aquela criança estudava de segunda a segunda. A vida dela era estudar. Era uma pressão sobre aquela criança. Então ela não podia brincar porque ela tem que estudar. Então, assim, o problema não é estudar. A criança pode estudar, se dedicar, mas excessivamente não. Quantas crianças com problemas emocionais, né? O emocional destruído pela pressão que tem sobre elas. Estudar pouco também, vocês sabem que não é bom, né? Quando tem crianças que têm dificuldades, crianças que não conseguem se organizar, se perdem, né? Ou não estudam muito, não tem muito apoio dos pais em casa e acabam tendo muitos problemas e dificuldades na escola. Então, estudar pouco também não é bom, né? Também traz grandes consequências. Brincar muito. Nossa, Carol, brincar muito é ruim? Não. A questão que o problema não é o brincar muito. A questão que as crianças precisam entender que existe uma hora para cada coisa. Tem criança que quer só brincar, jogar videogame segunda a segunda e não faz outra coisa. Aquilo não é saudável, acaba se tornando um vício. Então, tem que ser dosado. Brincar pouco, crianças que não brincam, que não são criativas, que não tiveram a possibilidade de brincar, desde cedo foram colocadas muitas responsabilidades e exigências de uma maturidade que elas não tinham. Então, brincar é muito importante. Ali está demonstrando como ela se relaciona com as pessoas em torno dela. Ali, na brincadeira, está demonstrando o que ela está vivenciando dentro de casa, com as pessoas que estão em torno dela. Ela está demonstrando o que ela sente, como ela enxerga o mundo através da brincadeira. Então, brincar pouco, a criança não está perde essa possibilidade de mostrar, de colocar para fora tudo isso que ela vivencia. Isso é muito importante. Essa prática de brincar e se desenvolver, se conhecer melhor. Praticar muito exercício físico. Teve uma palestra da Mariana e foi a primeira palestra que tivemos do SOS Mães. Então, fazer exercício físico excessivamente pode trazer lesões, né? Praticar pouco exercícios, não se movimentar, não fazer nenhum esporte, não fazer nada, também pode causar muitos problemas, doenças para o seu corpo, né, o seu organismo. Então, aqui o que eu quero explicar, que é nem muito demais e nem muito pouco. É o equilíbrio. É importante compreender o equilíbrio de tudo. Tudo tem um momento para o sim e para o não.
eu sempre falo do sim e do não, né? Também, que tem a ver com isso. Quando é se colocado uma rotina para os filhos, existe também uma grande dificuldade, não uma grande dificuldade, depende muito de como é a rotina na sua casa. Mas as crianças, em relação a limites, em compreender que existe um momento para cada coisa, existe uma grande dificuldade ali de aceitação. Por isso que é importante saber dosar o sim e o não. E a questão, eu já ouvi tanto isso na minha vida, diga muito não para o seu filho para preparar ele para a vida. E já ouvi muito isso, e eu acredito que isso não tem nada a ver. Não é o quanto você diz de não para o seu filho, e não é o quanto de sim que você diz para o seu filho. A questão é quando você diz sim no momento certo e quando você diz não no momento certo. O sim e o não são importantíssimos no momento e na hora certa. Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês sobre o egograma, tá? Eu não sei se vocês conhecem, faz pouco tempo que eu conheço uma conhecida, uma amiga, me compartilhou um pouquinho sobre o egograma. Tem até um teste, se você tiver interesse em realizar, teste do egograma para saber como ele está. Então, olha lá, o egograma é uma ferramenta para o autoconhecimento, que ajuda a compreender os traços e as tendências da nossa personalidade através dos estados de ego adulto, pai e criança. E compreender como esses estados de ego agem em nossas relações interpessoais pode fazer toda a diferença em nosso desempenho pessoal e profissional. Então, ali, pessoal, o egograma é uma ferramenta de autoconhecimento, de se conhecer. Nossa, mas o que isso vai me ajudar como mãe, mulher? Em relação a você, em relação a como você se relaciona com as outras pessoas, os seus filhos. Então, ali existem 3 estados de ego, né? Porque através do seu autoconhecimento do egograma, você vai conhecer um pouquinho sobre a sua personalidade, através do ego adulto, o pai e criança. Então, esses 3 estados, o estado da criança é tudo aquilo que você vivenciou na infância, o estado pai é aquilo que você aprendeu na sua família, com seus pais, que você herdou ali, e o adulto é, digamos, o equilíbrio disso tudo, tá? Então, vamos ali compreender um pouquinho, e isso ajuda muito vocês os seus relacionamentos, como esposa, mãe, amiga, chefe, líder. Então, vamos lá. Vou compartilhar ali com vocês. Uma breve explicação. Olá, tudo bom? Você já ouviu falar sobre estados de ego? O médico e psiquiatra Eric Berne é o autor da análise transacional que fala justamente que a nossa personalidade é composta por 5 estados de ego. Esses estados de ego, de uma forma bem resumida e simplificada, são conjuntos de sentimentos com comportamentos relacionados e que a gente entra nesses estados conforme as situações que a gente vive na nossa vida. E quais são eles? O primeiro é o pai crítico. Qual é a função do pai crítico? Criticar as coisas, avaliar, ver os prós e os contras. Vamos dar um exemplo, de um novo projeto. Você primeiramente vai acionar o seu pai crítico para criticar, para analisar, para planejar. O segundo estado de ego é o pai protetor. O pai protetor ele é aquele que motiva, que compreende. Então o pai protetor ele vem depois para permitir que você haja, para permitir que o projeto aconteça. Porque se a pessoa vive só no pai crítico, ela fica criticando, buscando uma perfeição e não satisfação. Então o pai protetor ele vem justamente por um lado de motivação, de compreensão, para que a gente possa dar andamento e entrar em ação com o nosso
informações do pai crítico, do pai protetor e dos outros estados de ego também, para tomar uma decisão. Esse deve ser o estado de ego predominante na maior parte do tempo da nossa vida, principalmente quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos decidir o que fazer em relação aos nossos projetos, em relação à nossa carreira. É uma forma de entrar num estado neutro, de observador, para observar tudo e então tomar uma decisão com base nas informações concretas. Depois, nós temos o estado de ego criança livre, que está relacionado com a nossa criatividade, com a nossa autenticidade, com a nossa liberdade de ser quem somos. A criança livre, ela vem para colocar nossa personalidade nos nossos projetos, para colocar um pouquinho da gente. Uma pessoa que tem a criança livre muito alta e vive apenas na criança livre, ela tende a querer tudo do jeito dela. Ou é do meu jeito, ou eu não faço. Ou é do meu jeito, ou eu não quero. Ela pode virar um pouco rebelde, sem causa, inclusive. Por quê? Porque ela tem a criança livre muito alta. Mas como esse estado de ego está equilibrado, nós somos criativos, nós temos liberdade, autenticidade, espontaneidade, para colocar um pouco de nós nos nossos projetos também. E por último, mas não menos importante, nós temos o estado de ego da criança adaptada. Vamos pensar numa criança que se adaptou na creche? Ela passa a cumprir as regras, ela sabe que ela tem que ficar ali sentada, que ela tem que obedecer a professora, que ela tem que se comportar, que tem um horário para fazer atividade, um horário para brincar. Ela se adaptou, ela faz aquilo que tem que ser feito, ela segue as regras. E o estado de ego da criança adaptada vem para que a gente cumpra metas, cumpra regras de convívio em sociedade, para que a gente faça o que precisa ser feito. Então é muito importante a gente conhecer os estados de ego, porque todos nós temos esses aspectos da nossa personalidade dentro da gente. A partir do momento que a gente toma consciência disso, nós podemos identificar a criança livre, o pai protetor, o pai crítico, a criança adaptada e o adulto dentro de cada um de nós. Fazer uma leitura da situação e poder identificar qual é o estado de ego que a gente tem que dar naquele momento. Porque se a gente estiver num momento de diversão com os amigos, talvez seja hora de usar a criança livre e se divertir, ser espontâneo, e não talvez o pai crítico que fica criticando, sabe, aquele amigo que quando se reúne só fica criticando as pessoas, ele traz o pai crítico. Talvez se ele soubesse disso, pudesse fazer uma leitura e saber que ali era melhor utilizar a criança livre, que existe dentro dele de cada um de nós. Certo? Se você gostou desse vídeo... Então vamos lá. Aqui teve uma pequena introdução sobre o egograma, simplificado ali para vocês, bem simplificado, só para dar início aqui do que eu vou falar. Então, vamos lá. O que isso tem a ver com o tema da palestra, rotina? É todo um contexto. Primeiro, colocar em prática. Pode parecer tão simples, mas não é tão simples. Parece que é uma ação que não vai ter mudança nenhuma, mas tem uma grande mudança. A questão do limite, a importância da rotina, a colocar limite, compreender que se chora para tudo e que se organizar vai dar tempo de realizar aquilo que realmente você tem como prioridade, aquilo que realmente é importante para você, aquilo que vai te fazer bem. E agora eu vou falar um pouquinho do egograma, que eu já expliquei um pouquinho antes do vídeo. Então ele ajuda você a se conhecer e conhecer um pouco da sua personalidade através dos seus estados de ego. Então, vamos conhecer o primeiro estado de ego, que é o pai crítico. O pai crítico, então, os dois estados ali, o estado de ego pai tem o ego crítico e o ego protetor. Então, é aquilo que você vivenciou, aprendeu com a sua família. Então, o pai crítico é aquele lado que nós temos quando a gente é perfeccionista, cumpre com a palavra, cobra-se demais, sofredor, valoriza tradições, responsável, cumpre o regulamento, organizado. Algumas vezes despreza as pessoas, crítico em relação às coisas e fatos, rigoroso com os defeitos alheios e muito preocupado. Parece que o pai crítico, o ego do pai crítico ali, né, no exemplo,
parece ser ruim, mas não é, tá? É quando, por exemplo, eu sou uma pessoa muito crítica em relação a tudo, né? Não, as coisas têm que ser assim, né? Por exemplo, se por acaso eu tenho, vamos colocar aqui no caso de mãe e filho. O pai crítico, ele sempre vai estar criticando, digamos, né, o filho. Olha, você tem que fazer isso. Olha, você cobrando, né? Olha, você não fez isso. Olha, então essa cobrança, mas não é algo ruim, tá? O problema é quando eles estão desequilibrados aí. Pai protetor. O pai protetor, que é uma parte do ego, né? Está sempre pronto para ajudar, não sabe dizer não, geralmente tem dó das pessoas, age emocionalmente, extremamente atencioso, gosta de lidar com pessoas, não sabe falar não. Então, pai protetor, né, é aquele que abraça, aquele que, ai, meu filho, vem aqui. Só que, assim, não é algo ruim, né? Só que desequilibrado ele é ruim. Então, todo ego ali, que é muito demais, ele é ruim. Então, é bom ser crítico, exigir, cobrar do filho. E também é bom, muitas vezes, ser amoroso. Tem muitas vezes que o filho quer se abrir, quer contar, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir protegido. E ali vem o pai protetor. A questão é que quando ele é desequilibrado, existe uma excessiva proteção, né? Não consegue se posicionar, ao contrário do pai crítico que consegue dizer não, não, não vai. E o pai protetor não consegue dizer não, de sim para tudo. Então existe precisa ter um equilíbrio aí. Vamos lá. O adulto, ele é o equilíbrio, só que eu vou deixar depois para falar. Então existe o estado do ego criança, que existe o ego da criança livre e a criança adaptada. Essa parte do ego da criança é a parte que você vivenciou na parte da sua infância. Tudo aquilo que você viveu ali está presente, forte na sua personalidade. Então vamos lá. Criança livre, extremamente curiosa, age no calor do entusiasmo, obstinado em relação aos seus objetivos, arriscam-se para abrir o próprio negócio, corajoso, desafiador, espontâneo, sem limites, não cumpre regras. Então a criança livre é aquele lado de nós, né? Quando, por exemplo, nós estamos numa festa e existe uma pessoa muito extrovertida, comunicativa, engraçada. Por exemplo, existe um momento onde uma mãe e um filho, eles estão se divertindo, brincando, rindo, e esse é o lado do ego da criança. Ele é livre, espontâneo e brinca e tem toda essa característica, né? Só que a questão da criança livre, que ela não tem limite, ela não para, né? Então, qual a questão da criança livre? Que existe um equilíbrio. O problema não é ter esse lado da criança livre, brincalhona, espontânea, gosta de brincar, de rir. Mas que existe um momento certo para isso. E quando está desequilibrado, não está no ponto, né? Acaba ficando bem complicado. Não existe aquelas pessoas que brincam e são engraçadas, mas tem momentos que é desnecessário e ela continua, é porque não está equilibrada essa criança livre dela. Criança adaptada, sabe lidar bem com as pessoas, esforça para contentar os outros, segue regras, tem projetos mas não o coloca em prática, gosta de seguir regras, obediente, educado, ótimo funcionário, é retraído, tem muito medo, adia a tomada de decisões, vive e se queixando. A criança adaptada é quando aquela pessoa que é obediente, que segue tudo que é falado, que tem medo de tomar decisões, sempre acaba deixando para depois. Por exemplo, uma mãe com um filho, ela precisa se posicionar e tomar uma decisão e acaba não tomando por medo. Daí tem a criança adaptada, tá? E quando as coisas não são do jeito dela, ela joga tudo pro alto. É obediente, mas quando as coisas não são do jeito
acaba sendo um pouco rebelde, tá? Eu acho que é esse lado da criança adaptada. Então, esse é o problema. Então, quando é desequilibrado, não dá certo. Então, vamos lá. Existe o pai, que é aquilo que nós vivenciamos com os nossos pais. Existe o estado de ego criança, que é aquilo que nós vivenciamos na infância. E, igual eu falei, o problema não é ser crítico, pai crítico, o problema não é ser um pai protetor, o problema não é ter a criança livre ou a criança adaptada. A questão é que tem que ter um equilíbrio. Então vamos lá. O equilíbrio está aí. O estado de ego adulto. Ele analisa os fatos antes de tomar uma decisão, controla suas emoções em uma conversa. Sempre planeja antes de agir, é racional, é lógico e não demonstra muito emoção, né? Facilmente ali. Pessoal. Então, o que isso quer dizer? Existem esses 3 estados, pai, adulto e criança, que são os 3 estados de ego. Só que assim, o adulto, ele é o equilíbrio, tá? Pode ser que você se identifique com um pai crítico, uma pessoa muito crítica, muito exigente. Pode ser que você se identifique com um pai amoroso, compreensivo, não consegue dizer não. Ou você se identifica com uma criança livre, espontânea, engraçada, né? Não tem limite. Ou você se identifica aí mais com uma criança adaptada, obediente, mas quando as coisas não são do seu jeito, pronto, não vai dar certo. Só que cada um desses estados, eles são importantes. Então precisa ter o equilíbrio. O adulto entra aí. O adulto é o estado de ego quando, exemplo, uma mãe e um filho, o filho, ele precisa ser corrigido, o pai crítico entra em ação. E ele aprende a se posicionar e corrigir e cobrar o seu filho. Quando o seu filho precisa ser acolhido, uma mãe entra com esse lado do pai amoroso, onde ele abraça e se coloca ali no lugar do filho. Quando existem momentos que precisa ser uma criança livre, engraçada, espontânea, ela vai ser. Quando ela precisa ser obediente, seguir regras. Então, o adulto, ele é o equilíbrio de todos. Ele vai agir conforme é necessário naquele momento. Então, o adulto é aquele que vai chegar no filho, a mãe vai chegar no filho e vai falar: filho, eu sei que você não realizou todas as tarefas, mas conforme a gente combinou, você ia ficar sem o videogame. Então, assim vai ser. Eu não estou fazendo isso porque eu não te amo, mas estou fazendo isso porque eu te amo. Então, a partir de hoje, você fica sem videogame. Então, o adulto, ele é o equilíbrio. Ele vai saber corrigir, ele vai saber dizer não. E ele também vai se colocar no lugar do filho, vai ter esse lado pai, né, amoroso, né? Então, ele sabe a hora de dizer não, ele sabe a hora de dizer sim, de ser amoroso, de se colocar no lugar do filho. Ele vai saber a hora de brincar, de se divertir, vai saber a hora de se posicionar, né? Então, cada estado de ego precisa estar equilibrado e o adulto, ele eu acho que é o equilíbrio disso tudo. Então, é isso que eu queria explicar. Quero agradecer pela oportunidade. Estou somente compartilhando um pouquinho do que eu vivencio. Eu coloco em prática todas essas coisas que eu pontuei nessa palestra, sobre rotina, sobre o sim e o não, sobre o egograma. Então, são coisas que têm funcionado na minha vida e eu gostaria de compartilhar, porque aquilo que é bom, a gente compartilha, para que outras pessoas possam também conseguir, né? E que estão passando por dificuldades em questão de rotina, de organização, de posicionamento. Claro que rotina não é fácil, colocar em prática também não é, mas não é nada impossível, não é nada que vire um hábito novo da sua vida, algo que vai fazer muito bem para você, para os seus filhos.
Isso é muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e o mais importante é colocar em prática, é tentar, é compartilhar, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, colocando em prática para ter uma vida melhor, para conseguir ter um relacionamento melhor com os filhos, de uma forma mais efetiva, mais produtiva, mais prazerosa. Então é isso, eu agradeço e até as nossas próximas palestras e um ótimo SOS Mães para vocês.